Menos textos, mais tópico. Tá? Utilize sempre tópicos para apresentar. Tá? Isso aqui é uma continuação da informação anterior. Tá? É, o que, é que eu recomendo vocês fazerem no caso da montagem de cada fatia, de cada slide? Tá? É, na apresentação. Você aprender você constrói primeiro a informação bruta e depois vai selecionando as informações mais importantes e criando pequenas frases que são gatilhos para fala do apresentador, tá? Então você pode ter, por exemplo, um texto que fala sobre um determinado tipo de produto ou serviço que você vai ter que apresentar, mas esse texto ele tem que estar lá naquela apresentação não por inteiro, né? Então você vai meio que despedaçar esse texto com informações mais ou menos importantes, né? A partir de uma ordem de composição dos slides, tá? De acordo também com a narrativa que vai estar sendo produzida a partir dos slides que estão sendo produzidos. O que isso significa? Significa dizer que, apesar de você ter que criar vários tópicos, né, e articulá-los com imagens nos slides, você tem que ter pelo menos um entendimento do todo da narrativa que está implicada na sua fala. Tá? Não é ensaiar o tópico, é ensaiar o texto que está lá utilizado como base para a construção dos slides, para a construção dos tópicos dos slides. No entanto, na hora que você for apresentar, você vai mostrar só os tópicos, entende? Você vai ter aquela estrutura de narrativa na sua cabeça, como se você estivesse contando uma história, porque uma apresentação multimídia é uma espécie de contação, história. Você vai produzir uma narrativa baseada no serviço que você está oferecendo, independentemente de qual seja o serviço, tá? Mas a pessoa não vai perceber que você está contando essa história com base no texto que você ensaiou, no texto que você planejou, mas com base nos gatilhos que estão dentro do slide, que são os tópicos, que são seções ou são pequenos pedaços do texto é, que você é, que você ensaiou, que você estudou, né, para poder tratar bem daquele tema, tá? É muito interessante depois vocês observarem o programa TEDx, né? O TEDx tem uma maneira bem interessante de colocar o apresentador, né, no palco perante um público para abordar algum tema daquela ocasião, né? No caso, várias pessoas são convidadas, vários especialistas em determinados assuntos são convidados para falar de temas mais gerais, de temas mais específicos, né? E é bem interessante, eu vou mostrar para vocês um pedacinho desse TEDx para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso, tá? Mas vocês vão observar que o que mais importa é o nível de empatia com quem a pessoa desenvolve aquela narrativa que ela decorou, né? Não decorou, mas ela estudou aquela narrativa, ela conseguiu se dedicar ao estudo daquele tema e ela pode falar sobre aquilo num programa televisionado, né? No programa não só televisional, ele passa também no YouTube, ele fica registrado lá, tá? Uma outra coisa bacana que eu gostaria de perceber, de colocar para você é o seguinte: os tópicos são importantes, mas você tem que ter noção da totalidade do material que você vai apresentar. Você não vai absorver só a sua parte e falar dela, porque você tem que ter noção do conjunto, do início ao fim. Tá? Todo o conjunto desse processo de conhecimento do tema que você vai abordar, né, mostra que você domina o que você está tratando. Tá? Então, apesar de eu estar colocando para vocês aqui menos texto e mais tópicos, tá? Utilize tópicos para apresentar, articule com imagens, use cores contrastantes bem bonitas, como é o caso dessa fatia aqui que vocês estão observando, desse slide. Vocês têm que também ter uma cultura textual como parte do desenvolvimento da fala de vocês. Tá? Essa cultura textual é a cultura da leitura, do estudo daquele texto, para que você possa produzir a narrativa, né, que estará tematizada no serviço que vai apresentar. Ou seja, quanto mais cultura textual, quanto mais leitura você tiver daquele tema, mais capacitado, mais gabaritado você estará para falar sobre, sobre o tópico em questão, ou sobre os tópicos em questão. Tá? Pronto, gente. Esse aqui é um exemplo de fala
que sai no TEDx, que eu falei para vocês, é TEDx, né? Somos Humanidade, por isso é o título da palestra. Em cima você tem Marulice Maria de Souza, We Are Humanity, nós somos humanidade, né? É a tradução para o inglês do tema maior da fala dela, né? Somos humanidade, tá? Eu gostaria que a gente fizesse um pequeno exercício, né? Qual é esse exercício? Observar a maneira como ela gesticula, como é que ela conversa com as pessoas, né? Como é que ela bate um papo com as pessoas, à medida em que ela vai tratando do tema, tá? Ela vai tratando do tema, falando com as pessoas, cativando, falando um pouco da história da humanidade, tá? Eu acho que para que o exemplo fique mais claro, né, basta dar o play aqui para vocês observarem, né? Após a observação, eu gostaria de ouvir um pouquinho, né, qual é a impressão que vocês tiveram da fala dela, da postura, da maneira como ela se coloca no palco, da maneira como ela fala no microfone, do modo como ela usa o corpo, tá? A maneira como ela está vestida, né? Observem cada um dos detalhes do modo como ela se apresenta, tá? E repassem para mim essas informações. Eu vou dar o play aqui. Todos nós, seres humanos, sempre temos uma relação de amor e ódio com o tempo. Isso acontece porque cada ser humano tem uma experiência diferente do outro. Cada um vive uma vida diferente da outra. Nessa relação de amor e ódio, cada um compreende o tempo de uma forma totalmente diferente. O fato de eu ter nascido em uma favela, ser removida até um hospital com a minha irmã gêmea, abandonada pela minha mãe, desprezada pelo meu pai, criada por uma mulher que não tinha nenhum vínculo familiar, nem parentesco comigo, me fez perceber o tempo de uma forma totalmente diferente. Por isso que eu sempre achei que as coisas comigo aconteciam no tempo errado. E eu explico por quê. Antigamente não tinha essa história que criança não trabalha. A minha avó, que foi mãe da minha mãe, que criou a minha mãe e depois me criou, ela me adotou e me acolheu como uma segunda filha. Eu fui abandonada no hospital porque eu nasci com um problema cardíaco e a minha irmã gêmea não. O meu pai era dono de uma boca de fumo em outra favela e ele já tinha feito muitas coisas para minha mãe. E o medo da minha avó é que ele se tornasse a me apanhar de volta e fazer a mesma coisa comigo, porque ele já teria feito com ela antes. E durante 4 anos ela viveu achando que realmente aquele problema cardíaco me tiraria dela. Que o médico me deu 4 anos de vida. Após os 4 anos ela quis me acolher, então ela passou a me ensinar todas as tarefas que ela fazia: lavar, passar, cozinhar, arrumar casa, fazer faxina, lavar e passar roupa, entregar nos prédios, catar material reciclado, recolher alimentos na feira, porque ela sabia que com 78 para 79 anos, a chance dela me ver crescer e me tornar adulta era pequena. Que eu não tinha mãe, não tinha pai. Como que eu viveria? Então foi naquele momento ali que eu compreendi que eu não podia brincar como todas aquelas crianças. Por que eu não poderia ir para a escola? Por que ela me ensinava a ler com revista e jornal? Porque se eu me afastasse dela era um risco que eu poderia correr do meu pai me pegar de volta. Então, com o passar do tempo, eu fui tentando compreender por que todo mundo estudava, todo mundo brincava e eu só trabalhava. Mas porque para eles era tempo de brincar e para mim era tempo de trabalhar. Passados alguns anos, eu tentei mudar. Eu vi que estava na hora de dar um tempo. E quando chegou meu aniversário de 15 anos e eu não tive festa, eu decidi que eu não seria mais moradora daquela casa, que eu precisaria me mudar para dar tranquilidade para minha avó. Então eu decidi morar na parte mais remota da favela, me casei e aos 16 anos eu tive meu primeiro filho.
Aos 17 eu engravidei novamente de meninas, 2 gêmeas. E nessa tentativa de me dar um tempo, eu acho que o destino resolveu facilitar as coisas para mim. E foi quando eu perdi a memória. Quando a pessoa perde a memória, ela perde totalmente a noção do tempo. Ela não lembra quem ela foi, ela não sabe quem ela é e ela não consegue imaginar quem ela pode ser. Então, eu me encontrava num labirinto, num beco sem saída. Eu não conseguia imaginar o que eu poderia fazer, o que eu estava fazendo ali. E com o passar do tempo, a relação foi se desgastando. E quando eu pensava que tudo já tinha acontecido, o meu marido se separou de mim. Com a separação, eu passei a fazer coisas que eu não fazia antes. Eu comecei a sair muito, beber muito, ir pro baile. E o baile pra mim era de lei. Eu ia na segunda sem lei, na terça sem lei, na quarta sem lei. Em todos os bailes possíveis e impossíveis. De tarde, de noite, de madrugada. E as pessoas que me conheciam narravam a minha história e diziam que eu não era daquela maneira. Então todo mundo achou que eu ia ficar louca pra sempre. Até que um certo dia eu parei, olhei pro meu filho, olhei para as pessoas que me conheciam que tentavam me ajudar. E eu falei, por quê? Por que tem que ser eu? Por que tem que ser assim? Enquanto todos são normais, só eu fico fora de mim. E eu percebi que foi perdendo o meu tempo, foi perdendo a minha memória, que eu pude recuperar o meu tempo. Minha vida já tinha virado do avesso. Eu gosto de fazer uma analogia da minha vida com bordado, porque para você saber se o bordado está bem feito, você tem que virar do avesso. Se as linhas estiverem soltas, emboladas, você descobre a qualidade do trabalho da bordadeira. No meu caso, estavam todas emaranhadas, todas arrebentadas. O destino tinha dado um jeito bem mal feito de costurar todas aquelas coisas que eu não compreendia. Mas se você fizer um bom trabalho no avesso, um dia você vai descobrir o outro lado. E esse outro lado